Boa noite! Hoje a gente vai falar sobre síndrome do pensamento acelerado. O que é? Quais os sintomas, né? Como identificar se eu tenho isso ou não? Quais as consequências e o que fazer se eu estou acometido por essa síndrome? Vai entrando na nossa live, vai ficando com a gente e vai nos ajudando compartilhando também esse conteúdo tão importante para a nossa saúde emocional. Boa noite para você que já está chegando aí. Zé Júnior, boa noite, tudo bem? Karine, sejam bem-vindos. Elianete Teodoro, sejam bem-vindos. Seja bem-vinda, viu? Irmã Cláudia, Ju Rossini, será que é a Ju? Ju Rossini? Sejam bem-vindas. Eliane, tudo bem, Eliane? Que bom, gente, poder encontrá-los em mais uma sexta-feira, onde nós vamos falar um pouquinho sobre saúde emocional. Em tempos onde todos nós estamos muito ansiosos, muito tristes, né? Muito abalados com tantas coisas que têm acontecido ao nosso redor, com pessoas tão queridas, né? Nós precisamos falar de saúde emocional, nós precisamos informar as pessoas, educar as pessoas para cuidar da sua saúde emocional, para ficar atentas à sua saúde emocional, né? E é por isso que toda sexta-feira a gente está aqui. Professora Thalita, seja bem-vinda. Oi, Maria Amélia, tudo bem? Ana Leal, tudo bem, Ana? Seja bem-vinda também. E a gente vai falar sobre, então, a síndrome do pensamento acelerado. Gente, esse tema é muito bacana. É muito bacana porque existem coisas que nos acometem e às vezes a gente nem sabe que isso tem um diagnóstico, que isso é um problema, que isso pode ser resolvido, né? Então, quando a gente vai atrás de algumas informações, quando a gente ouve falar sobre essas coisas, né? Naturalmente a gente se interessa porque a gente se identifica, não é mesmo? Vocês estão me ouvindo bem, gente? Falem para mim, vocês que estão entrando aí. Opa! Vocês que estão entrando aí, como é que tá o som? Como é que tá a imagem? Oi, Evandro, tudo bem? Seja bem-vindo. Estamos começando mais uma live de sexta-feira. Toda sexta-feira às 8 horas da noite. Então, nós falamos sobre algum tema, tá? E eu sei e eu percebo, né? Já que nós sempre estamos falando sobre ansiedade, porque a ansiedade é uma epidemia, tá? E é uma epidemia que nós não falamos muito sobre, e eu acredito de verdade que é extremamente necessário que a gente fale e fale e fale e sobre as diversas formas dessa ansiedade se manifestar, né? Uma ansiedade patológica se manifestar na nossa vida, justamente pelo número de pessoas que eu vejo que estão sofrendo com ansiedade. Grande parte dos pacientes que eu recebo na clínica, inclusive, são pessoas que estão sofrendo com ansiedade. O Brasil é o país que mais tem ansiosos no mundo, gente. Olha que coisa, né? Então é muito comum que a gente possa sim vir a ter um transtorno de ansiedade. Isso pode acontecer com qualquer um de nós. E é por isso que, se eu não falo diretamente sobre a ansiedade, eu estou falando sobre algo que está próximo ali, ou faz parte, né, de um quadro de ansiedade também. Oi, Lígia Gomes, tudo bem? Sim, tudo ótimo. Ai, ótimo, gente, que bom. Pessoal, então antes da gente começar o assunto, né, sobre a síndrome, eu queria que vocês me ajudassem a compartilhar essa live, tá bom? Então, aperta esse aviãozinho de papel que tem aí aqui na sua tela. E aí vai aparecer os seus contatos, vai aparecer pessoas dos seus contatos que estão online nesse momento. E aí elas vão poder receber o link e entrar diretamente na nossa live, tá bom? Muitas pessoas não sabem mexer muito bem no Instagram. Tem gente que eu aviso, olha gente, tá gravada a live no IGTV. Ai, aonde é o IGTV? Como que eu chego no IGTV, né? Enfim, então vamos tentar facilitar para algumas pessoas. Compartilha aí, ó, eu vou apertar o meu aqui também. E aí eu consigo também compartilhar com os meus contatos aqui, ó. Enquanto eu tô fazendo isso aqui, eu peço para que você faça isso aí, tá bom? Ó, vai aparecer os contatos, aqueles que estão com bolinha verde são aquelas pessoas que estão online.
E aí, se a pessoa não estiver online, não tem problema, depois ela vai poder ver a live, né? Ela vai poder ver o seu compartilhamento. Tudo bem? Oi, Gabriela, seja bem-vinda. Laura, tudo bem, Laura? Filha da Lígia. Neia Cornieri, ô minha querida, tudo bem? M. Chaves, olá, tudo bem com vocês? Andressa, Carlos, oi Carlinhos, tudo bem? Quanto tempo? Bom, gente, então vamos lá. A maioria das pessoas, eu coloquei uma enquete lá no meu stories, que a maioria das pessoas, e vi que a maioria das pessoas já ouviram falar sobre síndrome do pensamento acelerado, né? Quem aí nunca ouviu falar? Vocês já ouviram falar? Quero saber de vocês agora. Gente, hoje eu tô sozinha, não tem nenhum convidado, então nós vamos conversar, tá bom? A gente vai bater bola aqui. E aí me digam se você já ouviu falar sobre isso ou não. É um termo que a gente escuta, por quê? Porque uma das pessoas que mais fala sobre isso é o psiquiatra Augusto Cury. E ele é bem famosinho, né? Todo mundo já ouviu falar do Augusto Cury, todo mundo já leu algum livro dele, quer dizer, grande parte das pessoas que se interessam por esses livros de autoajuda ou de informações sobre saúde mental já leram, né? Aqui, irmã Cláudia, no senso comum, a gente já ouviu, é isso aí. E aí, eu percebi lá na enquete assim, que algumas pessoas nunca ouviram, mas a maioria já ouviu falar, tá? Então, eu fiz um roteirinho aqui porque é muito conteúdo bacana, que eu tenho certeza que vai poder ajudá-los, tá? A entender um pouquinho melhor sobre esse assunto. E o Augusto Cury, nos livros dele, ele fala que a síndrome do pensamento acelerado é uma epidemia que atinge hoje a sociedade moderna. Ou seja, grande parte das pessoas apresentam, sim, síndrome do pensamento acelerado. E muitas vezes as pessoas não identificam os seus sintomas como uma síndrome. Às vezes elas pensam, estou com ansiedade, né? Ou a minha ansiedade está muito alta, e não identifica exatamente o que é que está acontecendo. E quando elas leem sobre o pensamento acelerado, a síndrome do pensamento acelerado, quando elas têm contato com o conteúdo, elas percebem, puxa vida, eu tenho isso aí. Isso acontece comigo, né? E além delas poderem se ajudar, elas conseguem ajudar outras pessoas, né? Através dessas informações. Então ele fala que é uma síndrome epidêmica, justamente porque hoje a ansiedade também é uma epidemia, ok? E ele diz que essa síndrome atinge grande parte das pessoas, inclusive crianças. Olha que interessante, gente. E ele fala que é muito comum, inclusive, que algumas crianças sejam diagnosticadas na sua infância com hiperatividade, né, com déficit de atenção, mas que por trás disso e desses sintomas pode sim estar havendo também a síndrome do pensamento acelerado nas crianças. Bom, ele traz uma frase que foi uma frase que eu compartilhei nas minhas postagens, né? Que é muito interessante. Ele fala assim, olha, pensar é bom. Pensar com consciência crítica é melhor ainda, né? Mas pensar excessivamente é uma bomba. E é uma bomba contra o quê? Ele diz. Pensar excessivamente é uma bomba contra a qualidade de vida, contra a emoção equilibrada e contra o intelecto criativo e produtivo. Ou seja, se eu estou acometido de uma síndrome do pensamento acelerado, eu posso estar comprometendo a minha qualidade de vida, ou seja, a forma com que eu me relaciono, a forma com que eu vivo, a forma com que eu me desenvolvo nos meus dias, né? A forma com que eu lido com as minhas emoções, tudo isso acaba sendo atingido, né, por essa síndrome. Então, assim, a qualidade de vida é atrapalhada, é prejudicada com a síndrome. A emoção equilibrada também pode ser atingida. Ou seja, eu posso emocionalmente
estar desequilibrado, justamente por conta dessa aceleração nos pensamentos. Olha que interessante. E também uma das consequências aqui que ele fala, né, é uma bomba para o intelecto criativo e produtivo. Nós temos toda a condição e somos chamados, né, pela nossa vida, pela missão, pelo trabalho, a sermos produtivos e criativos. Isso é tão importante, mas isso também pode ser atingido por essa síndrome. Bom, e aí ele utiliza algumas metáforas que é muito bacana para que a gente possa compreender. Eu acho que metáforas é muito legal sempre, né? Deixa eu dar um oizinho aqui para quem está chegando agora. Alexandre, seja bem-vindo. Camila, Mota, Ellen, Marcelino, é isso? Sejam bem-vindas, viu, gente? Silvio, oi Silvio, tudo bem? A síndrome é causada pela ansiedade? Sim, gente, síndrome, né? Eu dizia isso numa live há uns dias atrás, que síndrome, a definição de síndrome é conjunto de sintomas, tá? Para que a gente considere, né, um quadro aí como síndrome, é preciso haver de 3 a 4 sintomas que em conjunto é chamado de síndrome. Ok? E ele nos fala sobre isso também. Eu já vou falar para vocês sobre os sintomas para vocês identificarem aí, tá bom? Mas quais as metáforas que... Oi, Thaís, tudo bem? Boa noite! Oi, Márcia, boa noite! Sejam bem-vindas! Quais os sintomas... desculpa. Quais as metáforas que o Augusto Cury nos traz para que a gente possa entender um pouquinho o que é a síndrome do pensamento acelerado e as consequências, né? Ele fala assim, imagine você diante de uma televisão, de um filme, onde esse filme estivesse passando em alta rotação, né? Um filme acelerado diante de você. Quanto tempo você daria conta de assistir a um filme como esse, né? Em alta rotação. No mínimo nos daria uma vertigem, né? Uma aflição. E ele disse exatamente, tem pessoas que vivem uma vida toda com a cabeça assim, em alta rotação. E não percebem que isso realmente é um problema, e não percebem que elas precisam de ajuda, né? E uma outra metáfora que ele utiliza também, gente, é que assim, qualquer máquina em alta rotação tem o seu motor muito quente, né? Você pode esquentar muito o motor da máquina e isso prejudica a vida útil dela. Então, assim, o nosso computador, quando o nosso computador aquece, tem uma ventoinha lá para que o motor, para que as peças do computador não se danifiquem com a temperatura muito alta. O nosso carro, né, também tem uma ventoinha para isso. Por quê? Porque qualquer máquina não dá conta de viver de viver com esse superaquecimento, entenderam? Por que nós daríamos conta? Muitas vezes a gente vê as pessoas comparando o nosso cérebro a uma máquina, né? Só para a gente poder compreender melhor isso. E de fato, né? Se nós estamos hiperacelerados, se nós estamos superaquecidos, né? Porque estamos funcionando demais, funcionando para além das nossas condições, das nossas limitações, a consequência virá. A conta chega, gente. Não tem jeito, não tem jeito. Porque todos nós temos os nossos limites, né? Enfim. Então ele diz isso, que é extremamente importante que a gente também perceba as nossas limitações. Também percebamos quando nós estamos acelerando demais, acelerados demais, né? E com pensamentos assim a 1000 por hora. Tem pessoas que me relatam assim, o meu cérebro não para nem de dia nem de noite. Isso é muito comum, né? Nos casos de ansiedade. O meu cérebro não para nem de dia nem de noite. Gente, o cérebro, ele não para mesmo de noite, tá? Ele continua em atividade, mas é uma atividade muito mais baixa do que quando nós estamos acordados.
Então, ele reduz, né, o seu trabalho, ele fica ali só no suficiente, né, para nós, para cuidar do nosso sono, cuidar da nossa temperatura, cuidar da nossa respiração, enfim. Ele não para mesmo, mas ele precisa descansar. Ele precisa ter condições de descansar. E uma pessoa com pensamento acelerado, ela tem também o seu sono atrapalhado. O cérebro não consegue. Essa é a expressão que as pessoas utilizam geralmente, tá? Meu cérebro não consegue descansar nem de noite. Bom, e aí, deixa eu pegar aqui os sintomas, né? Mas assim, Gisele, tá? Parece assim, a gente fica meio confuso, né? Mas é a síndrome do pensamento acelerado que causa ansiedade? É a ansiedade que causa a síndrome do pensamento acelerado? Eu acredito que seja a ansiedade que causa a síndrome do pensamento acelerado, como causa muitas coisas, ok? Mas ele lista, no livro dele, os sintomas, e ele diz que para ser a síndrome desse pensamento acelerado, tá? Oi, Ju. Ju, tá perguntando aqui, sonhar muito tem a ver com síndrome do pensamento acelerado? Não, Ju. Não, se você está sonhando, é porque você está dormindo bem. É porque você está atingindo o último estágio do sono, que é onde o nosso cérebro consegue descansar, ok? E os sonhos, eles são reprocessamentos, né, das questões que nós vivenciamos durante o nosso dia. Então, claro que vem de forma muito atrapalhada, porque tem conteúdos inconscientes nele, tá? Nem sempre a gente compreende o conteúdo dos sonhos. Às vezes tem a ver, às vezes não tem, a gente fica muito em dúvida, né? Se existe significado dos sonhos, enfim. Não, geralmente os sonhos são simbólicos, né? São muito simbólicos, não tem um significado específico. Mas sonhar é bom, tá? Na verdade, todo mundo sonha. Nem sempre a gente se lembra dos sonhos, mas todo mundo sonha, tá? Agora, se você não tá tendo um sono reparador, aí provavelmente você não vai chegar nesse quarto estágio do sono, onde você sonha. Então, pode ser que as pessoas tenham a percepção que estão sonhando menos se o sono está agitado, atrapalhado, curto, ok? Bom, vamos lá então para os sintomas, tá? Então, ele diz assim, olha, que um dos sintomas é uma mente inquieta ou agitada. Essas são as formas que as pessoas se expressam, tá, gente? Ele escreve de uma forma bem tranquila para que a gente possa entender. As pessoas não vão falar assim, estou com a síndrome do pensamento acelerado. Elas vão falar, minha mente está inquieta, eu estou com a mente agitada, ok? Eu estou com os pensamentos agitados, né? Insatisfação, ou seja, a pessoa, ela se vê na maior parte do tempo insatisfeita, ela se sente assim insatisfeita. Cansaço físico exagerado. É quando a pessoa, sabe quando a pessoa acorda já cansada? Isso também pode ser um sinal, ok? Por quê? Porque ela provavelmente não dormiu bem, né? E o cansaço físico exagerado, porque na verdade a mente nesse super trabalho aí, né, nesse excesso de pensamento, nessa velocidade de pensamento, ela desgasta muito. É preciso muita energia para dar conta disso. Então, o cansaço físico é um sintoma de pensamento de síndrome do pensamento acelerado também. O sofrimento por antecipação, né, que a gente vê muito próprio em todos os quadros de ansiedade, mas ele também lista aqui. Irritabilidade e flutuação emocional, né? Ou seja, tudo me irrita, ou grande parte das coisas me deixa muito irritada, ou eu percebo uma flutuação emocional. Uma hora eu estou bem, daqui a pouco eu não estou bem mais, eu mudo muito, eu tenho uma instabilidade emocional muito perceptível, tá bom? Impaciência. Tudo tem que ser rápido. Olha que interessante. A síndrome do pensamento acelerado,
ela faz com que a gente queira tudo muito rápido para acompanhar os nossos pensamentos. E é muito comum a gente se irritar com aqueles que são mais lerdos ou com aqueles que são normais, vamos dizer assim, né? Que não sofrem dessa síndrome e por isso levam a vida de forma mais tranquila. Então, aquele que é acelerado, ele se irrita porque o outro não está acelerado junto com ele. Ele nem se vê como uma pessoa acelerada, ele acha que é o ritmo normal, né? Ele acha que é assim mesmo, enfim. Um outro sintoma, baixo limiar para suportar frustrações. Ou seja, aqueles pequenos problemas são grandes impactos para essas pessoas, tá? Dor de cabeça, dores musculares também. Outros sintomas psicossomáticos, né? Então, desde queda de cabelo, taquicardia, aumento da pressão arterial, tudo isso também pode vir a acontecer com a pessoa acometida pela síndrome. E aí ele fala do déficit de concentração, do déficit de memória, né? Ou seja, se eu não tenho concentração, eu não consigo fixar na minha memória, uma coisa puxa a outra, né? Se eu não consigo me concentrar, eu não vou memorizar. Para que haja memorização, eu preciso de concentração. E se a concentração está em déficit, eu também vou ter problema de memória. Às vezes a gente só percebe a memória, né? Ai, não tô lembrando de mais nada, não sei onde guardo as coisas, não memorizo nada, enfim, tá? E ele fala também sobre o transtorno do sono ou insônia, né? Aí as pessoas claramente percebem isso que eu disse para vocês, né? Percebem agitação, percebem dificuldade para começar a dormir, ou então acordam muitas vezes à noite, ou se acordam no meio da noite não conseguem voltar a dormir, ou seja, um sono agitado e perturbado, ok? Bom, então, e o que causa, gente, né? Todo esse excesso de pensamento, ou melhor, todo esse pensamento acelerado, porque a gente está falando de muitas coisas que a gente tenta administrar no nosso dia a dia, porque quem de nós não tem uma vida muito corrida hoje, né? Gente, hoje eu não consegui praticamente postar nada a respeito da própria live. Por quê? Porque foi um dia cheio, né? Graças a Deus, com muita tarefa, muito trabalho, muita coisa para realizar, enfim. Alguns imprevistos, inclusive, aconteceram. E então eu precisei ocupar todo o meu tempo. Mas existem pessoas que não conseguem viver um dia em paz, um dia sossegados, algumas horas tranquilos, numa higiene mental. E a gente vai ensinar vocês como fazer, aplicar uma técnica aqui de como fazer essa higiene mental que é tão necessária, tá bom? Então, assim, estamos todos muito sobrecarregados. A maior parte de nós não consegue ter um cronograma saudável na vida. Você se considera uma pessoa que tem um cronograma saudável para você? Põe aí a sua resposta. Vamos ver aqui, vocês que estão aí nos acompanhando. Se você olhar o seu cronograma. Oi, Gabriela Almeida Mendonça. Obrigada, Gabriela. Você que olha para o seu cronograma, para o seu dia a dia, para a sua rotina. A sua rotina é saudável, gente? Sim ou não? Ou a sua rotina é mais acelerada? A Maria Amélia falou, não, realmente, não. A minha rotina tem dias, gente, que é saudável. Tem dias que eu consigo me organizar e fazer tudo o que eu preciso. Ó, a Amy Chaves, não. A Lígia Gomes, não. A Sandra Carvalho, não. Oi, Sandra, tudo bem? A Sandra Carvalho também acha que a rotina dela não é saudável. E por que a gente faz isso com a gente, né, gente? Hoje a gente tem tantas informações a respeito disso. Hoje a gente ouve muitas lives e conteúdos, né, nas redes sociais. Ó, o Mário e a Lúcia não também, não percebem uma rotina saudável. É isso aí. E a gente tem, a minha olha a professora Thalita,
A minha é, nossa, é verdade, a Thalita fez uma transformação na rotina dela invejável, viu? Mas com muito esforço, né, Thalita? Isso gera esforço da nossa parte, não só conhecimento. Conhecimento nós temos, né? Se eu disser para você, você sabe fazer uma dieta, você sabe comer bem? A maioria de nós sabemos comer bem. E o quanto do que nós sabemos nós aplicamos na nossa vida, né? A Fer de Assis nem um pouco, a Márcia Samponi não, né? A Sandra, tudo acelerado, Gisele, é verdade. A maior parte do nosso tempo a gente vive nessa superrotação. Se a gente pudesse medir a temperatura, como a gente faz com um eletrodoméstico, né? Qual seria a temperatura do teu cérebro, hein? Minha nossa. Então, gente, ele fala assim, ó, por que que a gente faz isso com a gente? Por que que isso acontece? O que que causa a síndrome do pensamento acelerado? E ele diz aqui, ó, em algumas palavras, para a gente poder ter uma ideia. Aí você vai levar para a tua realidade, tá bom? Pode ser que não se identifique, você não se identifique com alguma coisa aqui, pode ser que sim. Ele diz que algumas causas do SPA, né, que é o síndrome do pensamento acelerado, é excesso de informação. Olha só. Exemplos de excesso de informação. Hoje está muito na moda os cursos online, né? Quem já comprou curso online aí? Eu já comprei. Já comprei vários, já assinei vários, tá? Mas é interessante, e ontem eu dizia isso para um amigo meu. Eu me propus a não comprar mais nenhum curso enquanto eu não terminar de fazê-los, né? De fazer os cursos que eu já me propus a fazer. De fazer os cursos que eu comprei. Porque alguns eu deixei sem terminar, sem assistir até o final. A gente vai acumulando conhecimento, acumulando informação, né? E de nada adianta você acumular muita informação. Ó, Silvia e eita, excesso de informação, isso tá me pegando. Pois é, nada adianta você ter excesso de informação se você não pega essa informação e vai aplicando na sua vida, na sua profissão ou na sua vida pessoal, profissional, enfim, né? Então a gente tem uma tendência de acumular informações, né? Quantas vezes a gente compra livros que nós não estamos precisando? E o livro fica lá fechado, às vezes até com o plastiquinho em volta, lá na nossa prateleira. Porque eu não estava precisando desse livro, mas eu achei que eu poderia ler, me chamou a atenção. Aí eu vou lá, compro, leio um pouquinho, tal. Mas assim, o excesso de informação para a gente acha que é extremamente importante. Mas ele pode causar, sim, esse excesso e essa velocidade acima do normal, né, dos nossos pensamentos, tá? Então, excesso de atividades também. Olha só, excesso de informação, excesso de atividades. Ai, os meus filhos, eu tenho que pôr no judô, eu tenho que pôr na natação, eu tenho que pôr no inglês, eu tenho que pôr em aula disso, aula daquilo, e não sei o que, não sei o que, não sei o que. Gente, as nossas crianças, e ele nos atenta para isso. As nossas crianças estão crescendo nesse clima onde a velocidade dos pensamentos já estão fora de controle, desde muito cedo. E aí a gente, como eu dizia no início, ou a gente acha que a criança é hiperativa, ou a gente acha que a criança é um gênio. Às vezes ela é tratada como um gênio e às vezes ela é tratada como hiperativa. E na verdade, às vezes ela está com síndrome do pensamento acelerado. Olha que interessante isso. Excesso de trabalho intelectual, né? Alguns trabalhos exigem muito. Algumas pessoas levam trabalhos para casa, algumas pessoas não sabem separar trabalho, descanso, lazer, enfim, né? Excesso de cobrança. Eu posso receber cobrança de fora, mas eu também posso me cobrar demais. E aí ele coloca, né, excesso do uso de celulares, gente. Nossa, isso aí pegou todo mundo, né? Na verdade, é uma situação que atinge todos nós. Todos nós. Depois que terminar essa live, você pode ir nas suas redes sociais, ó, só depois que terminar, tá bom? Vai nas suas redes sociais, vai lá nas configurações, em cada rede social que você tem, que você participa, você pode ver
quantos minutos ou quantas horas em média você fica online. Você já verificou isso? No Instagram você consegue ver, no Facebook você consegue ver. Gente, é assustador. É assustador quando você pega aquilo lá e percebe que você ficou uma média de 2, 3, 4 horas na frente de uma tela. Não é? Eu não estou falando de quando você de fato precisa ficar, mas assim, até nos momentos de lazer a gente está diante das telas, né? Hoje a gente faz das redes sociais muitas vezes uma oportunidade de distração, de lazer, enfim. Então isso também pode causar. E olha, que tudo que ele disse aqui, tudo que ele nomeou aqui para nós, né? Indicou aqui para nós como causas de possível excesso na velocidade dos pensamentos, vem acompanhado também da palavra excesso, tá? Ele não está falando que informação, atividades, trabalho intelectual, preocupação, cobrança e celular é ruim, mas o excesso disso é ruim. Oi, Valéria Zanqueta, tudo bem? Oi, Tuta, seja bem-vindo. A Beth também, já vi por aí. Oi, Beth. Então, o problema tá onde, gente? O problema são os excessos. O problema são os excessos. Se eu estou me excedendo, seja no meu trabalho, seja em alguma atividade, mesmo que eu ache que aquilo seja prazeroso e bom para mim, tudo em excesso faz mal, né? Eu preciso avaliar isso. Tudo em excesso pode me fazer mal. Tudo em excesso na nossa vida pode contribuir para que nós tenhamos uma síndrome do pensamento acelerado, ok? Oi, Sueli, seja bem-vinda também na nossa live. Gente, até aqui, vocês compreenderam o que é a síndrome do pensamento acelerado? Quais os principais sintomas para que vocês identifiquem isso, né, ou não, tá? E quais as causas, né, que foi o que ele disse aqui. São os excessos. E é muito interessante, né? Quando a gente vai fazer uma construção na nossa casa, né? Eu passei por uma reforma esses dias na minha casa. E aí, de repente, você olha lá no quintal e você vê uma pilha de tijolos, você vê um pouquinho de areia, um pouquinho de pedra que sobraram, enfim. Se você enxerga o que sobrou lá, você olha aquilo como objetos úteis ou como entulho? Naturalmente, os excessos viram entulho, né? E é preciso a gente refletir um pouquinho sobre isso. Existe muita coisa que muitas vezes nós estamos carregando e que são entulhos, né? São excessos, ou seja, nós não precisamos. E não só não precisamos, como adoecemos com eles, né? Atrapalhamos a nossa vida, atrapalhamos a nossa saúde emocional com eles, tá? Então a gente precisa ficar muito atento a isso também. Alguma dúvida, gente? Se vocês tiverem dúvidas, vocês me perguntem, tá bom? E se por acaso eu não souber responder, né? Claro, não sei tudo. A gente conversa depois, tá bom? A gente conversa depois. Bom, tá, Gisele, então fala pra mim um pouquinho mais das consequências. Ó, o Silvio tá deixando um depoimento aqui, vamos ver. Houve um tempo que rompi com as redes sociais. Consegui ler bons livros, uma média de 10 ao ano. Voltei nas redes há meses, não li nenhum mais. Sua dica certamente fará eu tomar uma decisão de equilíbrio. É isso aí, Silvio. O equilíbrio, ele cabe em todo lugar, né? E ele é necessário para a nossa saúde, sobretudo a nossa saúde mental, tá? Equilíbrio, gente. E isso é muito particular, né? Aquilo que é um excesso para um pode não ser um excesso para outro, mas a gente precisa ter um senso crítico aí, nos avaliar com muita responsabilidade, ok? Bom, Gisele, se eu percebi que eu tenho... Desse conjunto de sintomas que eu listei para vocês, gente, se vocês tiverem ou identificarem de 3 a 4 sintomas desses, nós já podemos dizer que você pode estar sim com a síndrome do pensamento acelerado,
tá bom? Isso é segundo a Gisele? Não, isso é segundo o doutor, o doutor Augusto Cury, tá bom? Tô acompanhando a leitura de um livro dele, né, que fala sobre isso, tá? Então, de 3 a 4 sintomas, opa, luzinha vermelha, atenção, tá ok? Bom, e quais as consequências, então? Primeiro, uma das principais consequências é a desproteção das nossas emoções. Um pensamento acelerado e altamente acelerado, né? Ele nos causa um desgaste muito grande. E esse desgaste, ele faz com que a gente vá perdendo a habilidade de filtrar algumas situações. Olha que grave isso, que sério isso, tá? Porque naturalmente, se você tá com a sua mente em dia, mais tranquila, claro, ativa, né? Sempre ativa, mas uma mente saudável, uma mente capaz de filtrar os acontecimentos, de filtrar as situações que estão ao seu redor. Mas uma mente que está passando por uma mente hiperpensante, vamos dizer assim, ela reduz a sua habilidade de filtrar os estímulos estressantes. Então, de fato, a gente é atingido nas emoções quando os pensamentos estão super acelerados. Nós temos um prejuízo emocional. Nós não estamos falando só da máquina psíquica, o cérebro, tá? Nós não estamos falando só da capacidade cognitiva do cérebro. Nós estamos também falando de uma consequência que atinge o nosso emocional, porque eu perco a habilidade de filtrar algumas situações, ou seja, coisas pequenas eu começo a ser vista por mim e enfrentada por mim como coisas muito grandes, muito pesadas, ok? Bom, além dessa desproteção emocional, né, uma outra consequência que nós até já falamos aqui, que também são sintomas, são as doenças psicossomáticas. Ou seja, se eu perco a habilidade de filtrar, né, as questões, os estímulos estressantes, tudo me fere, tudo me atinge em cheio, tudo me desestabiliza. Então, uma hora o corpo vai gritar, gente. Uma hora o corpo vai sentir profundamente esse impacto. E aí existem o surgimento aí das doenças psicossomáticas. Então, essa também é uma consequência, tá ok? Bom, além dessas duas consequências, nós temos também o prejuízo, o comprometimento da criatividade, o comprometimento da elaboração de respostas, sabe? Da criatividade natural para qualquer situação que eu venha a vivenciar. Então, ele diz que existe esse comprometimento da criatividade, a dificuldade, inclusive, de acessar memórias anteriores que poderiam me fazer ter boas respostas ao estímulo que tá sendo me apresentado nesse momento. E aí eu deixo de elaborar boas respostas, né? Como se eu tivesse mesmo um bloqueio na minha imaginação. Então, um pensamento super acelerado, uma mente hiperpensante tem a sua criatividade bloqueada, a sua imaginação bloqueada, ok? Temos, de uma forma geral, também um comprometimento no desempenho intelectual, e aí a gente está falando de memória, de concentração, de atenção, né? De inteligência mesmo, quanto você consegue desenvolver assim as habilidades, né, da sua mente, tá bom? E as condições para isso são afetadas também com a velocidade dos pensamentos. Que mais? E aí ele fala muito também do prejuízo das relações pessoais. Como eu disse para vocês, uma mente hiperpensante é uma mente irritadiça que tem dificuldade de conviver com pessoas que não têm um pensamento acelerado, que não são aceleradas.
Então, geralmente, quem é acelerado não tem paciência com quem não é, né? Ou com quem até lerdo demais, vamos dizer assim. E aí existem os problemas nas relações. Existem os problemas nas relações dentro de casa, existem os problemas nas relações com o outro lá fora, existem os problemas com equipes de trabalho, gente. Quantos de nós já passamos por situações assim, né? De ver uma incompatibilidade ali numa equipe de trabalho, por quê? Porque cada um tem, claro, uma personalidade, um temperamento, um jeito de ser, mas a síndrome do pensamento acelerado também vai atrapalhar e influenciar essas relações. Justamente por quê? Porque essa mente não entende por que o outro não a acompanha. Então é muito comum isso, né? O pensamento acelerado reclama de quem é lerdo. A pessoa mais devagar reclama que o outro é muito acelerado, muito afobado, muito ansioso, enfim. E aí começam a surgir os principais conflitos entre as pessoas. E a gente tem muita dificuldade ainda, né? Mesmo com tantas informações, a gente tem muita dificuldade em aceitar o diferente, em aceitar aquele que é diferente de nós. É um grande desafio, não é, gente? O pessoal que chegou depois, boa noite. Ó, a live vai ficar gravadinha, tá? Depois vocês voltam lá no início para vocês acompanharem, tá bom? Todo o raciocínio aí, todo o conteúdo que a gente está trazendo essa noite, tá ok? Bom, e aí, gente, como gerenciar então essa síndrome do pensamento acelerado? Primeiramente, quem de vocês aí já acendeu uma luzinha vermelha assim? Opa! Parece que eu tenho, Gisele, de 3 a 4 sintomas daqueles que você relatou aí no início. Quem percebeu que a mente está super acelerada, que os pensamentos estão super acelerados, pela lista de sintomas que a gente descreveu aqui agora há pouco. Para você que se identifica, tá? Calma lá. Tudo tem jeito, né? Tudo tem tratamento, tá bom, gente? Não se desesperem e não se envergonhem também, porque grande parte das pessoas vão se identificar, tá bom? Grande parte das pessoas vão se identificar com essa síndrome, mesmo não tendo ouvido falar sobre ela ou tendo ouvido falar pouco sobre ela. Então, a irmã Cláudia, eu, a Sandra Carvalho, é isso aí, gente. Porque somos gente, né? Então, temos problemas de gente, é isso mesmo, tá? Não se envergonhe. Como que a gente vai gerenciar isso então, Gisele? Bom, uma coisa que ele fala, né, gente, que é muito importante, é que uma das coisas que nós precisamos combater em todos os quadros de ansiedade é o sofrimento antecipatório. Uma mente hiperacelerada é uma mente expert em sofrer por antecipação. Verdade ou não é? Verdade. A Lígia também, né, Lígia? E eu também, olha lá. Então, de fato, quando nós temos essa aceleração toda, nós sofremos demais antes que o problema aconteça, gente. Antes que as coisas aconteçam, eu já estou sofrendo. E olha que interessante que ele fala. O Dr. Augusto Cury, ele fala assim, ó, que 90%, olha isso, gente, 90% das nossas preocupações ou daquilo que nos faz sofrer antecipadamente, 90% dessas coisas nunca vão acontecer. Nunca acontecerão. 90%. E aí a gente fala, bom, então 10% acontece, então eu vou me preocupar. Não, sabe o que ele fala dos 10%? Ele fala assim, dos 10% que sobram, ocorrerão de maneira diferente do que eu fantasiei, do que eu pensei. Olha isso. Então, pensa um pouquinho em todas as preocupações do seu dia a dia, em todas as inquietações, em todas as situações que você tem enfrentado e que tem acelerado demais os seus pensamentos. 90%
dessas preocupações são de coisas e situações e hipóteses que jamais vão acontecer. E 10% acontecerão diferente do que você imaginou e se preocupou. Então, nós precisamos urgentemente aprender a enfrentar, a trabalhar essa ansiedade, né? Esse quadro de sofrimento antecipatório. E se a gente conseguir colocar os pés no chão, trabalhar com mais racionalidade todas essas questões, a gente vai vencendo isso aos poucos, gente. Então, o doutor Augusto Cury, ele traz uma técnica, né? E é uma técnica que ele mesmo divulga bastante, porque ele mesmo criou, né? Para que a gente possa trabalhar, né? Todas essas questões aí da síndrome. Ele fala que a gente precisa de um choque de lucidez. Porque já que 90% das coisas que me preocupam e me aceleram o meu pensamento, nunca vão acontecer e 10% não acontecerão do jeito que eu estou achando que vão acontecer, eu preciso de um choque de lucidez. Olha que importante isso. E o que é um choque de lucidez? Então ele fala assim, olha, que a gente precisa fazer uma higiene mental todos os dias. Por quê? Gente, a cada 20 horas, mais ou menos em média, a gente toma um banho. É ou não é? A gente limpa todo o nosso corpo, né? Tem gente que gosta de tem gente que gosta de 2 banhos por dia. Enfim, se a gente não tiver um toque aí, né? Essa é uma média normal. E aí, ele fala assim, bom, a cada 20 horas a gente toma um banho, em média. A cada 3, 4 horas a gente faz uma higiene bucal, não é? Agora, com qual frequência você faz uma higiene mental? Olha que questionamento importante. Com qual frequência eu me preocupo em higienizar a minha mente? Sabe? Em cuidar dela para que ela também não tenha todos esses excessos, a adoecendo, a sobrecarregando. E aí ele fala então dessa necessidade da higiene mental e ele chama essa técnica da higiene mental de técnica DCD. Olha que interessante. Então, se você quiser anotar aí, se você quiser pegar um papel, uma caneta, eu espero, para você anotar essa técnica. É simples, gente, tá? É muito simples. Mas a gente precisa dessa informação para que a gente possa ir combatendo esses pensamentos super acelerados aí, tá? E ele lembra também que fazer essa técnica de higienização mental não substitui uma psicoterapia, não substitui o seu tratamento. Porque se você está fazendo o tratamento, você não só pode ter essa síndrome já instalada, como outros sofrimentos e outras questões e outros diagnósticos instalados. E é necessário tratamento sim, ponto, tá? Não confunda as coisas, tá bom? Mas a higienização mental é algo que você pode fazer a todo momento. A todo momento. Principalmente quando nós temos pensamentos perturbadores, até aqueles pensamentos que nós falávamos na live com o Tiago Piotto, né? Aquele psicólogo que fez uma live com a gente. Quem não acompanhou pode depois ir lá no meu IGTV, que tá lá, nós falamos sobre pensamentos disfuncionais. Ele também deu umas dicas muito importantes. E sempre que surgir um pensamento disfuncional, nós podemos realizar essa técnica. Então, como é que é a técnica, né? Técnica DCD. São 3 palavrinhas. Duvidar, criticar e decidir. Anotem aí, gente. Técnica DCD, tá? Segundo Augusto Cury, né? Doutor psiquiatra. Duvidar do pensamento, tá? Criticar o pensamento, ter uma autocrítica sobre ele e decidir. Então, assim, primeiro, a dúvida, gente, às vezes a gente pensa assim que ter alguma dúvida é ruim, é negativo. E, na verdade, a dúvida é o princípio da sabedoria, segundo a filosofia. Então, é bom e é importante que eu duvide de algumas coisas. E, através dessa dúvida, eu vou buscar resposta.
Se eu não duvido, eu sou muito passiva, eu aceito o que vem na minha mente. Entenderam? Então, quando eu tiver um pensamento, principalmente esses pensamentos disfuncionais, eu preciso questioná-los. Esse pensamento é real? Esse pensamento tem a razão de ser? Tem de fato o porquê de me preocupar? Esse pensamento, de fato, vale a pena pelo desgaste que ele está me causando? Isso é real? Tá? Então ele fala, eu preciso duvidar. Por quê? Porque tudo que nós cremos nos controla. Veja, tudo que você crê controla você. Tá? Então, olha a importância de nós termos certeza, né? Daquilo que nós botamos fé, que nós cremos. E se um pensamento disfuncional, como um exemplo, eu não sou capaz, se eu creio nele, ele vai me controlar. Então, primeira coisa, duvide, tá? Duvide. Segunda coisa, criticar o pensamento perturbador. Por quê? Ele fala assim, eu preciso criticar não só o pensamento perturbador, como as emoções angustiantes, aquilo que eu estou sentindo, né? Por quê? A passividade do eu, ele fala assim, ó, deixa eu colocar a frase certinha aqui, ó. Criticar cada pensamento perturbador, cada emoção angustiante, bem como a passividade do eu, é nutrir a lucidez e a maturidade psíquica. Então, quando eu duvido dos meus pensamentos, sobretudo aqueles que estão como entulho ali, me sobrecarregando, né? Quando eu duvido e quando eu critico, eu estou possibilitando que haja maturidade psíquica e eu estou nutrindo a minha lucidez. Olha que legal. Eu preciso nutrir a minha lucidez, eu preciso nutrir e ajudar a minha maturidade psíquica com esse choque de lucidez, com os pés no chão e não acreditando em qualquer coisa que vai se passando na nossa cabeça, porque a nossa imaginação é fértil, né? Então a gente acaba que se com esses excessos todos de informação, de pensamentos, de emoções negativas, a gente acaba se intoxicando, sabe? Choque de lucidez, gente, não tem outro jeito, beleza? Então, ó, duvidar, criticar, né? E também decidir. O que é decidir? Então, ele fala assim, olha, uma coisa muito importante. Tudo que é registrado na nossa mente não pode ser deletado. É isso aí. Tudo que é registrado não pode ser deletado. Pode ser reeditado, mas nunca deletado. Então ele fala que nós temos alguns minutos, ou melhor, segundos, para quando vem um pensamento, eu conseguir duvidar dele, criticá-lo e tomar uma decisão e ter uma postura diante desse pensamento. Porque senão a minha mente registra aquilo e registra como verdade, tá? Então, Gisele, mas aí não tem mais jeito. Ele fala aqui, não dá para ser deletado. E realmente, toda a experiência a gente não deleta, mas a gente pode reeditar. Só que dá trabalho reeditar, viu, gente? Por isso da importância da gente ficar atento a isso, tá? Então, tudo que é registrado não pode ser deletado. Vem um pensamento negativo, o que eu tenho que fazer? Olha lá a técnica, DCD. Duvidar para mim mesmo, criticar, tá? Será que é isso mesmo? Será que tem coerência? Eu preciso de um choque de lucidez. Eu tô sendo lúcido nisso ou não? E aí eu me decido. Eu quero isso para mim? Eu não vou aceitar isso? Gente, nós temos segundos, ele diz. Segundos, tá? Quem quiser ler sobre isso depois, porque ele fala de outros conceitos que eu não entrei aqui porque são um pouquinho mais complexos. Inclusive, alguns livros dele eu acho bem complexos, porque ele tem uma teoria própria, né? Ele usa uma linguagem própria que a gente não encontra em outros livros, enfim. Mas são muitos anos de estudo, né? E a gente, claro, considera e respeita, muita coisa interessante.
Mas aqueles que quiserem saber mais sobre isso, tem os livros dele, ele tem 2 livros sobre ansiedade, tá? E aí ele fala sobre memória RAM, aí ele fala sobre janelas killer, ele fala sobre, né, alguns termos assim mais complexos para a gente poder compreender melhor todo esse funcionamento da mente, ok? Vocês entenderam, gente? Choque de lucidez. Essa é a técnica que o doutor nos ensina para que a gente possa liberar os nossos pensamentos, para que a gente possa ter uma rotina mais saudável, né? Uma rotina mental mais saudável. E ele disse que isso é muito importante que a gente faça quantas vezes for possível durante o dia. Lembre-se disso. Se a higiene do corpo a gente faz todos os dias, às vezes até mais de uma vez por dia. Se a higiene bucal a gente faz a cada algumas horas, por que a gente não se preocupa com a higiene mental? Por que a gente não se preocupa com o alívio desse excesso na nossa mente? Ok? E aí também inclui, claro, dicas que eu sempre dou, né, para quase todo mundo, né? Cuida do seu cronograma com atenção. Avalie, tire os excessos, porque você não foi feito só para viver urgências o tempo todo. Tire os excessos para sua saúde emocional ser mais satisfatória. Atividade física é algo também muito importante, né? E também serve como higiene mental, gente, né? Principalmente se for uma atividade física boa, prazerosa para você. Escolha o que é melhor para você, porque isso é muito pessoal, tá ok? Mas cuide da sua saúde, tudo bem? Gente, essa é a mensagem dessa noite, tá? Quis trazer para vocês então um pouquinho desse conceito importante, porque é muito comum, porque está acontecendo demais, porque grande parte das pessoas estão acometidas da síndrome do pensamento acelerado. E se você entendeu, e se você achou importante, interessante, e se você puder indicar essa live para algum amigo, para alguém, né, que possa ser beneficiado por esse conteúdo, eu vou pedir para que você marque essas pessoas lá na live salva depois, a hora que passar lá no meu feed, porque daqui a pouco ela vai estar salva, vai lá e marca a pessoa para que vocês possam para que vocês possam dividir essa alegria comigo, que é de disseminar informações boas, informações do bem. Nem todo mundo tem acesso aos profissionais da área da saúde, né, gente? Nem todo mundo tem acesso a um psicólogo. Então vamos levar essas informações para essas pessoas, tá bom? E quem sabe através de uma live como essa, as pessoas até se encorajem a procurar ajuda, porque muita gente ainda tem medo e tem vergonha de procurar ajuda, tá ok? Informações importantes, muito bom, Gi. Obrigada, meninas. Obrigada, Ana Léo, maravilhosa. Obrigada, gente, pelo carinho, por vocês acompanharem sempre o meu trabalho aqui, tá? E que vocês tenham um ótimo final de semana. A gente tem que se despedir porque o nosso tempo tá acabando. Ai, dá uma vontade de ficar, né? Batendo papo, conversando. Uma hora a gente vai fazer uma live, gente, só de perguntas e respostas, né? Pra gente poder bater um papo legal. Tudo bem? O que vocês acham? Uma boa ideia, né? A gente sempre tem dúvidas, né? A gente sempre quer saber um pouquinho mais sobre a nossa saúde, sobre o que está acontecendo com a gente. E se eu puder ajudá-los, vai ser uma alegria, tá ok? Então, boa noite para vocês. Muito obrigada. Um beijo, Marianice Ribeiro, um beijo. Que bom que você conseguiu hoje, né? Que legal. Márcia Samponi, obrigada. Gente, um ótimo final de semana para vocês. Muita higiene mental aí, viu? Não se esqueçam, tá ok? E se você não conseguiu anotar, depois você volta na live, assista de novo, para você pegar essa dica do Dr. Augusto Cury para lidar melhor aí com todo esse pensamento veloz que tem causado prejuízo, certamente, tá bom? Boa noite. Deus abençoe. Um bom final de semana para todos e até semana que vem na próxima live de sexta-feira. Tchau, tchau, gente.